Graça e a paz, Senhor Jesus, irmãos. Meu nome é Diego Rodrigues, sou líder de célula aqui da Videira. E hoje eu quero te passar algo muito interessante. Eu quero te mostrar a diferença entre o ministério da morte e o ministério da vida. Fica comigo até o final que você vai aprender mais de Deus. Você vai ser alimentado pela palavra de Deus. Você vai ser curado em nome de Jesus. Vai ser cheio de esperança. Suas forças vão se renovar. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Lá em João, capítulo 1, versículo 17, a Bíblia fala que a lei veio por Moisés, mas a verdade e a graça vieram por Jesus Cristo. Em outras palavras, a lei, o mandamento, foi mandado por alguém fazer, né? E a verdade e a graça, Deus desceu do céu. Vamos entender isso de um jeito mais simples. Vamos supor, você quer avisar alguém de alguma coisa. Você manda um e-mail, manda um Sedex, manda um fax, manda até um WhatsApp. Mas quando você vai pessoalmente, isso mostra muito mais intimidade, não é? Foi assim que Deus fez, foi assim que Jesus fez. E vocês notem aqui, gente, que em João 1,17, a verdade e a graça vieram por Jesus Cristo. E no grego, elas estão no singular e não no plural. Em outras palavras, vamos supor, eu e você vamos jogar futebol. Mas ali não, tá? A graça e a verdade vieram, né? Não tá no plural. Sabe por quê? Porque a verdade e a graça são um só. É uma pessoa só. É a pessoa do Senhor Jesus. Ele é a verdade, Ele é a graça, né? Só há vida nele. Às vezes as pessoas dividem errado. Elas colocam a graça como uma misericórdia, como um perdão somente. Mas na verdade a graça é a justiça de Deus para você. A graça é Deus descendo do céu para te dar o que você não merecia, né? Que é a justiça dele. Sabe, irmãos, eu quero passar para vocês algo então muito interessante aqui sobre a lei e a graça. Sabe, na lei, a lei ela exige do homem, faça, exige, mas a graça Deus já proveu para o homem sem fazer esforço algum. No Antigo Testamento, irmãos, foi mandado a lei através de Moisés. A lei, ela foi ordenada por um servo, como eu falei no começo, e no Monte Sinai, né? Monte Sinai. E no dia que Deus estava escrevendo a lei lá no Monte Sinai, foram mortos 3.000 pessoas. Na lei, no Monte Sinai, foram mortas 3.000 pessoas. Sabe, irmão? Lá em Atos, né, em Pentecostes, você sabia que quando houve lá no Sinai a lei, quando Deus fez a lei, eles comemoraram Pentecostes e foram mortos 3.000 pessoas. Lá em Atos, a Bíblia fala que cumprindo-se o dia de Pentecostes, foram salvos 3.000 pessoas, né? E eles foram cheios do Espírito, né? Lá no Antigo Testamento, lá na lei foram mortos 3.000 e agora foram salvos 3.000 no Novo Testamento, né? Isso é para nos dizer que a lei mata, mas o Espírito dá vida, o Espírito vivifica, o Espírito traz a vida ao homem, né? E note uma coisa muito interessante, a lei, ela exige do homem. O que é a lei? É os 10 mandamentos, né? A lei são os 10 mandamentos. Ela exige do homem. O que ela exige? Notem, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não fará falso testemunho, essas coisas todas, né? Mas a graça é o contrário. A graça revela Deus. Note que em Pentecostes, eles foram batizados, foram cheios do Espírito e eles adoravam Deus, dizendo as grandes maravilhas que fez Deus. A lei mostra a performance do homem, a graça mostra a glória de Deus. Olha que interessante, né? Mostra a glória de Deus. A lei mostra, né, a força do homem, a alta performance do homem. Mas na graça, no Espírito,
ele mostra as coisas maravilhosas que Deus faz. E isso só pode ser tomado pelo Espírito de Deus, porque note que quando a gente adora a Deus, né, ali o povo foi batizado em língua que poucos homens podem entender. Isso é tremendamente forte, é o Espírito de Deus. Sabe, irmãos, Deus não está mais no monte. Deus é um Deus de monte, Ele mudou de monte. Deus estava no Monte Sinai, que era a lei no Antigo Testamento. Agora Deus está no Monte Sião, que é o monte da vida, o monte do Espírito, né? E recebereis poder a descer sobre vós o Espírito de Deus, né? E eles foram batizados, cada um falando em línguas como línguas de fogo. Está lá em Atos, leia a Bíblia. Sabe, irmãos, Deus mudou de monte, Deus está no Monte Sião, vá para lá também, olhe para Cristo, olhe a graça, não pratique a lei, né? Gente, olha só, isso é tão forte, né? É tão genuíno a gente separar a graça da lei. São duas alianças, né? A palavra de Deus fala lá em 2 Coríntios, eu vou ler aqui com vocês, 2 Coríntios 3, versículo 7, ela fala bem assim: se o ministério da morte, gravados em letras, em pedras, veio glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, outras palavras, passageira, né? Como se não será maior a glória do ministério do Espírito, Paulo está dizendo, porque o ministério da condenação foi glorioso, muito mais agora excederá o ministério da glória e o ministério da justiça. Aleluia! Ministério da justiça de Deus e da glória, do Espírito, não da lei, né? Então, irmãos, a gente tem que conhecer mais a palavra de Deus, aprender mais, sabe? A Bíblia fala que o ministério da lei é o ministério da morte, letra mata, mas o Espírito vivifica. Em outras palavras, a lei gera morte, o Espírito, a graça, gera vida. Olha só, lá em 2 Coríntios, vamos ler do verso 5, um pouco antes, né? Lá diz bem assim: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, a qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento ou de uma nova aliança. Ministros, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Glória a Deus. O que Paulo quis dizer? Que o Espírito é a graça, vivifica, mas a lei, que é a performance humana, que é a exigência do homem, ela mata. Deus deu a lei para mostrar o pecado. Deus deu a lei para mostrar que o homem é imperfeito. Quer ver uma coisa? Vamos te dar um exemplo aqui. Paulo fala lá em 1 Coríntios 15 que a lei é a força do pecado. A lei é a força do pecado. Em outras palavras, a lei que dá força para o pecado. Entendeu, irmão? A lei que dá a força para você pecar. Né? Vou dar um exemplo. Você confia, não, eu posso olhar esse site pornográfico que eu não vou entrar em pecado, né? Eu posso olhar tal coisa que eu não vou ir, eu posso passar na loja que eu não vou comprar e acaba comprando. Você confiou na sua justiça, na sua carne, você confiou na lei e a lei mata, mas o Espírito vivifica. Sabe, irmãos, um exemplo bem interessante sobre a lei. Paulo fala que a lei era o exemplo das coisas vindouras, que é o espelho, né? O espelho. Vamos pegar um espelho aqui, né? Você pega o espelho, como eu estou me olhando aqui no celular, é meu espelho, vocês estão me vendo, eu também estou me vendo aqui, né? O espelho, quando eu chego na frente dele, ele revela a verdade. Qual é a verdade? Que eu tenho manchas, eu estou ficando um pouco careca, né? Alguns chegam na frente do espelho e olham, mas essa mancha, entendeu? Aí você vai tentar apagar a mancha no espelho? Não, o espelho não pode tirar a mancha. O espelho não pode colocar cabelo em mim. O espelho vai revelar a verdade. Na lei, a lei revela quem nós somos. Mas na graça revela quem Deus é. Então, irmão, você quer saber quem você é ou quem Deus é em você? Sabe, irmãos, porque
porque muitos vivem uma vida de preocupações, porque muitos vivem uma vida de doença, uma vida de miséria, de falta de provisão. Sabe por quê, irmãos? Porque eles vivem com uma consciência de dívida, vivem com uma consciência de pecado. Em outras palavras, quero te dar um exemplo. Você está devendo 10 mil reais para uma pessoa. Aliás, você pediu emprestado para um amigo. Até te digo, se você vai emprestar dinheiro para um amigo, empreste já não contando com que ele pague, porque você pode acabar perdendo a amizade. Empreste já sabendo que ele pode não pagar, né? Aí então, de repente, o seu amigo te empresta 10 mil, né? E chega no dia de você pagar e por X coisas você não conseguiu pagar. Aí você diz, não consegui pagar. Seu amigo, tudo bem, paga daqui tal dia. Chega no outro dia, você não conseguiu, mas você não ligou para ele. Passou mais um tempo, você não ligou para ele. Aí, de repente, você vai em algum lugar e lá está o seu amigo a quem você deve 10 mil reais. Você evita de passar naquele lugar, evita de falar com aquela pessoa. Por quê? Porque você tem uma consciência de dívida com ele. Você tem uma consciência de pecado com Deus. Por isso que você evita Deus. Você não vem na célula, não congrega, porque você tem uma dívida de pecado. Ou uma consciência em dívida. Você tem isso. Glória a Deus, porque agora você vai descobrir que um amigo seu, vamos supor, um amigo seu, que ama muito você, ele é multimilionário, ele encontrou esse cara que você devia e ele foi lá e deu 1 milhão de reais para esse cidadão. E agora, aquele cidadão a quem você devia ficou rico por causa de você, por causa da sua dívida. Você está entendendo? Aí você, mesmo assim, não vai lá naquele lugar onde está aquele seu amigo que você deve 10 mil. Porque você não sabe que já foi pago muito mais do que você devia, além do que você devia. O seu amigo multimilionário chega para você e diz, eu paguei 1 milhão de reais para aquele cara. Você não tem mais dívida, agora ele ficou rico. Agora você pode ir lá no restaurante onde aquele seu amigo está, que é o restaurante mais caro, ele está lá no restaurante mais caro, e você pode sentar na mesa dele e dizer, paga uma comida para mim e me traz o vinho mais caro, porque agora tu ficou rico por causa de mim. Entendeu, irmãos? É isso que a palavra de Deus está dizendo. Lá na cruz houve um pagamento muito além, muito a mais, muito superior aos seus pecados. Sabe, irmão, os teus pecados de amanhã já foram pagos, os teus pecados que você vai cometer já foram pagos. Isso é amor, isso é graça, isso é perdão, isso é misericórdia, isso é o próprio Senhor Jesus. Você tem que ter a consciência limpa, que os seus pecados já foram perdoados. Sabe, irmão, a gente só consegue amar quando é amado, a gente só perdoa quando é perdoado, a gente tem que saber que é perdoado. E a gente não consegue fazer isso, irmãos. Não conseguimos fazer isso se não tiver o Espírito de Deus. Sabe que ministros da lei, né? Ministros que pregam a lei, que pregam os 10 mandamentos, o próprio Deus acaba endurecendo o coração deles, eles não conseguem gravar qual é o 6º mandamento, qual é o 5º, qual é o 3º. Eles não sabem, Deus não ajuda. E é verdade, sabem? Mas uma criancinha de 5 anos sabe dizer, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus pelas crianças, elas sabem esse versículo, porque Deus revelou. Deus não quer revelar a lei, Deus quer revelar a verdade é a graça, é o próprio Jesus, irmão. Aprenda isso, desfrute dessa maravilha. Sabe por que as pessoas andam doentes? Sabe por quê? Porque elas não sabem que já está pago, já foi pago. A dívida está paga. A dívida foi paga lá na cruz, há 2021 anos quase atrás. Jesus pagou, tu está curado em nome de Jesus. Sabe, quando você está ouvindo esse ministério da verdade, o ministério que não é da morte, o ministério da vida e do Espírito, você é curado. Seja curado agora em nome do Senhor Jesus. Seja restaurado, seja renovado as vossas esperanças em Cristo Jesus.
Sabe, irmãos, a palavra de Deus fala em Efésios 1, 27. Quero te mostrar aqui. Olha só que interessante. Ela fala bem assim, ó. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, só um pouquinho. Aqui, ó, Efésios 1, 7. Diz aqui, ó. Em que temos redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. Em outras palavras, você tem que entender pelo Espírito de Deus que vai revelar a você o seu pecado. Deus revela o pecado através do Espírito Santo para que você entenda a riqueza da graça de Deus. Só desfruta da graça do favor quem sabe que não merece, quem sabe que faz coisa errada, mas mesmo assim chega diante do trono porque está pago. Chega diante da mesa porque já está tudo pago a mais do que você precisa. Jesus foi muito mais. Sabe, irmão, a tua dívida da tua vida inteira é 10 mil reais e Deus pagou 1 milhão de reais. É muito a mais, muito mais. Sabe, irmão, as pessoas hoje ficam doentes porque não sabem que está pago. Sabe, irmão, vou dizer uma coisa para vocês. Cientistas descobriram há muito tempo atrás uma coisa que é verdade. Quando a pessoa faz algo de errado, sabe, ela quer se autoculpar, ela quer se autoflagelar, ela fica com o pensamento condenado, ela fica culpada. E o nosso corpo humano, ele nos ajuda a nos culpar. O nosso metabolismo diz assim, olha, ele quer se culpar, então vamos colocar uma doença nele. Né? Vamos colocar uma doença nele. E acontece, a pessoa fica doente. Por quê? Porque eu fiz um monte de coisa errada, porque eu mereço essa doença, a minha doença, eu mereço tudo de errado, porque eu fiz errado. É isso que o diabo quer. O diabo não quer que tire a lei da igreja, das igrejas aí de fora, não quer que tire a lei, ele quer ensinar a lei. Paulo diz na 1 Coríntios 15 que a força do pecado é a lei. Ali a palavra força é dínamos, que vem de dinamite, a força, a explosão do pecado é a lei. O ministério da morte, a gente ouve as pregações, a gente ouve as campanhas aí fora, diz bem assim, venha, traga seu sacrifício, venha para 7 campanhas, não sei do que lá, venha fazer jejum de 7 dias, não sei o que, das missões impossíveis, das causas impossíveis. Em outras palavras, isso aqui que está dizendo, venha para o ministério da morte, pregador, morte certa, 7 dias morrendo, os 10 mandamentos para você viver 10 dias de morte, sabe, irmão? Para te entender a graça precisa do Espírito, mas para te entender que se tu fizer coisa boa, tu vai receber coisa boa, se tu fizer coisa mal, vai receber coisa mal, isso até Netflix ensina, né? Eu sei que vocês estão olhando Netflix, eu sei. Mas fiquem em paz. Né? Até, né, aquela ministério Lúcifer ensina, sabe? Faz coisa boa, vai receber coisa boa. Fez coisa mal, vai receber coisa mal. Mas precisa do Espírito de Deus para entender, meu querido. Glória a Deus que hoje tu recebeu que mesmo tu fazendo coisa ruim, Deus já te deu o pagamento superior do que você precisa. Glória a Deus por isso. Jesus é o nosso pagamento, Ele é a nossa cura, a nossa redenção. Sabe, irmão, para finalizar, para não ficar muito longo, no Antigo Testamento, quando se tocava num leproso, ficava impuro. Quando alguém tocava em algum leproso, ficava impuro. Mas Jesus, no Novo Testamento, Ele toca no leproso. Sabe o que acontece? Em vez da impureza do leproso passar para Jesus, a justiça de Cristo e a cura dele passaram para o leproso e ele foi curado. Hoje você pode tocar, hoje você pode orar, pode botar a mão, porque a justiça de Deus e a cura vai passar de você para a pessoa que está enferma, em nome do Senhor Jesus. Escreve aqui seu testemunho, escreve aqui, porque você não está ouvindo o ministério da morte, você está ouvindo o ministério da vida e do Espírito, o ministério que vivifica. Não viva uma vida pela lei, viva uma vida pela graça de Deus. O ministério da vida é o Espírito de Deus. Sabe, irmão, está tudo pago. Tudo que você fizer a mais está dizendo que Jesus foi em vão. Não, glória a Deus, para nós Jesus não foi em vão. Está tudo pago.
Conforme a gente leu aqui em Efésios 1:7, ó, e quem nós temos redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua glória. Quando você quer desfrutar da graça, você tem que entender o quanto você peca, mas o quanto Deus ainda te ama. O quanto você é falho, mas o quanto Deus ainda te ama. Sabe, irmão, voltando a essa doença que os cientistas descobriram, a pessoa quer se autoculpar. Ela fez algo errado. Aí vem a condenação, aí vem a culpa. E ela diz para ela mesma assim: não, eu mereço essa doença porque eu fiz tal coisa errada, eu mereço isso aqui porque eu fiz tal coisa errada, eu mereço porque eu pequei, eu mereço porque eu briguei, essa doença é minha porque eu estou brigando demais. Sabe, irmão, toda vez que você pecar, toda vez que você fizer algo errado, não olhe para si, não olhe para as coisas desse mundo, não olhe para a razão, mas olhe para a cruz. Toda vez que você pecar, está lá meu pagamento, está lá a minha cura, está lá a minha justiça, está lá a minha vida eterna. Está lá tudo que eu preciso, além do que eu necessito, muito mais a riqueza da sua glória. Eu sou curado, eu sou justificado, eu sou sabedoria de Cristo em Jesus, eu sou próspero por causa da cruz, está lá no pagamento. Eu fiz algo errado, o diabo veio me condenar, mas nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do pecado, da vida do Espírito, Jesus já pagou, irmão. Toda vez que você pecar, olha para a cruz, olha para lá, olha para Jesus. Ele foi o sacrifício perfeito para você. Glória a Deus, irmãos. Eu quero que isso queime o nosso coração. Toda vez que você errar, toda vez que você pecar, porque a gente vai viver uma vida pecando, uma vida de falhas. Mas a lei, ela não tem o poder de tirar as manchas. Mas a graça sim, porque a graça revela Deus e a lei revela o pecado em você. Olha para Cristo, quando você olha para Ele, a Bíblia fala que nós somos contemplados de glória em glória, se tornamos a imagem do Salvador. E a perseverança dos santos é a marca dos eleitos de Deus. A luta contra o pecado é a marca dos escolhidos do Senhor, sabe? Isso tem queimado muito meu coração. Toda vez que eu erro, eu olho para a cruz e falo: já está pago, Jesus já pagou. Ele é meu pagamento, foi muito mais do que eu preciso. Você tem que entender isso, irmão. Quanto mais você entender que é perdoado, mais amar a Deus você vai conseguir. O Espírito vai revelar o teu pecado, mas não é mostrar para você que você é falho. É para mostrar para você que quanto mais falha, muito mais graça você tem. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, deixe comentários aqui embaixo. Eu creio que você foi tremendamente cheio do Espírito e foi curado. Foi curado da depressão, foi curado da ansiedade, foi curado da dor nas costas. Você foi curado da miséria. Algo de prosperidade vai chegar para você. Você coloca o seu testemunho aqui em nome do Senhor Jesus. Te convido a participar de uma célula do nosso culto, que é na Avenida Central de Atlântida, na Igreja Videira. Um abraço, fique com Deus. Amém, amém e amém. Tchau.